Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive, Ele reina para todos sempre, Ele é nosso único e suficiente Salvador. Quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Pois pelo precioso sangue de Cristo, Ele nos deu eterno perdão dos nossos pecados, nos deu eterna redenção, eterna salvação. Confira esta verdade em Hebreus 10:14, que afirma que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Creia em Cristo, como diz as Escrituras, mediante revelação do Espírito Santo. Como príncipe de Deus, mestre na palavra, mediante revelação do seu Espírito, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, o evangelho de justiça confiado aos apóstolos e principalmente a Paulo, fiel ministro, encarregado deste ministério e modelo principal deste evangelho. Confira esta verdade em 1 de Timóteo capítulo 1, versículos 11 e versículos 16. E diz a palavra que nós devemos ser imitadores de Paulo, como Paulo imitou a Cristo. Confira esta verdade em 1 de Coríntios capítulo 11, versículos 1, que está escrito: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, fiel ministro encarregado deste ministério. Paulo, modelo principal deste evangelho. Bom, estamos aqui mais uma vez para falar acerca do selo do Espírito Santo, que é para os filhos de Deus, por ele escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 afirma esta verdade. E o fogo, a palavra diz que o fogo é um sinal do julgamento de Deus, agora e para ao dia da ira. Ainda que muitos deturpem Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João ali afirmou que disse: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele o qual não sou digno de levar a sandália, este ou ele, Cristo, vos batizará com Espírito e com fogo. Ali significa o Espírito para os eleitos que crê no Evangelho da sua salvação. E o fogo, a condenação para aqueles que não crê no Evangelho, porque não foram escolhidos para a salvação. Gistelmo, e onde fica o livre-arbítrio do homem? Não tem livre-arbítrio. A palavra afirma que nós somos salvos porque Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, irmão. Creia. Efésios 1:4 afirma esta verdade. E por que João fala a respeito desse poderoso batismo de salvação e o batismo da condenação? Assim como os eleitos, pelo ouvir o evangelho da verdade, no tempo da sua salvação, recebe o selo do Espírito Santo. Confira esta verdade, Efésios 1:13. Também os que não são eleitos recebem uma espécie de batismo de condenação para agora e para o dia do juízo. Ainda que muitos digam: não, o batismo com fogo é para nos purificar. Nos purificar? Quem foi? E aonde é que está esta confirmação dentro deste versículo? Porque este versículo já está de acordo com Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, quando disse o Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, eleitos e não eleitos. E diga a palavra: quem crer e for batizado com o Espírito será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado por causa do batismo do fogo, que é a ira de Deus, que a palavra várias vezes afirma que Deus é um fogo consumidor que está sempre devorando e destruindo os seus inimigos. Logo, alguém me fez uma pergunta a respeito deste versículo, né? Alguém que se diz até mesmo teólogo.
Tudo bem, eu respeito a sua teologia, eu respeito o seu posicionamento com a falta de entendimento espiritual e que tem a mania de altercar sobre a palavra de Deus, querendo a resposta falta que você tem com relação à Escritura, porque falta revelação do Espírito de Deus. E a palavra deixa bem claro, como aqui eu citei, que Mateus 3, onde significa batismo com o Espírito Santo para os eleitos, herdeiros da salvação eterna, e batismo de fogo para os que não crê no Evangelho, já sendo aqui sentenciada a condenação agora e a condenação no dia do juízo. Isto é duro, mas é real. A palavra de Deus diz que o selo do Espírito Santo é para os que crêem. Nós vemos esta verdade até mesmo já manifestada no livro de Atos, no capítulo 10, 44, quando ali o centurião, ou aquele que se dizia, Cornélio, um homem temente a Deus, que dava esmola e que continuamente orava a Deus. Ele ouviu a Pedro, o primeiro apóstolo judeu, a pregar para um gentio, diz a palavra, e diz que quando ele falava o evangelho, desceu sobre ele o selo do Espírito Santo, e todos ali ficaram maravilhados dos judeus que estavam com Pedro, que viu descer sobre ele o Espírito Santo, cumprindo-se ali a palavra de Mateus 3, 11, Marcos 16, 15 e 16, e Efésios 1, 13, que afirma que a fé, em Romanos 10, afirma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a pregação de Cristo, pregada pelos apóstolos e por aqueles que estão submetidos à sã doutrina de Cristo, confiada a eles, principalmente a Paulo. Logo, que alguém tem dúvidas com relação à palavra de Deus, é porque falta revelação e o entendimento dado por Deus a respeito da sua palavra. A palavra deixa bem claro que o batismo nunca foi com água para os filhos de Deus e nem será, porque a água não tem poder de remover pecado, ainda que muitos digam que é um símbolo, que a igreja tem que andar de conformidade com este símbolo como um testemunho. Não. O nosso batismo verdadeiro está em Cristo. Está na morte e na ressurreição de Cristo quando nós cremos. Diz a palavra, no que Cristo foi por nós, o nosso substituto, pagando todo o preço. Para estes que creem, diz a palavra, é um selo do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito e não com água. E para os que não creem, é o batismo com fogo e de condenação, diz a palavra. Ainda que muitos busquem versículos que não se encaixem com estes que eu acabo aqui de falar. É verdade que Deus é fogo purificador? Sim, Ele é sempre este fogo que nós somos ouro precioso por Ele, diz a palavra, que Deus, quando está com fogo, diz a palavra lá em 1 de Pedro, que diz, não estranhe o fogo que surge no meio de vós para provar, não é nós, para provar os que estão sobre a terra já. Diz a palavra, diz, porque a palavra do Pai diz que este fogo ele vem, como diz a palavra, para pôr em prova todos que estão sobre a terra. E nós, diz a palavra, somos salvos, diz a palavra, como vai dizer, dizendo que o justo é salvo com dificuldade, onde aparecerá o ímpio, diz a palavra. Entendeu? Então, o fogo de Deus é um sinal do reto juízo e condenação dos ímpios, já após a morte e ressurreição de Cristo e o poder da pregação do Evangelho, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que deixa bem claro, quem crê e for batizado, Efésios 1:13, é salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado, ou será condenado, como está escrito, o fogo, a ira de Deus já está atuando contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça, o que rejeita a Cristo, a bem dos pecados que eles amam e querem viver. E só sai de lá se for de fato eleito. A palavra de Deus diz que ninguém pode se autolibertar, ou seja, usar o livre-arbítrio e se livrar das garras de Satanás e da escravidão do pecado. A palavra deixa bem claro em João, no capítulo 8, que afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também está escrito em Colossenses 1:13, que afirma: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isto só é possível por ouvir o Evangelho, crer nele, ser selado com o Santo Espírito da promessa e ter ainda este selo, ou seja, não sai este selo até o dia do nosso resgate. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 14. Logo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14, afirma que todos que estão nascidos ou são filhos de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E creia que uma pessoa que é selada com o Santo Espírito da promessa, após ter ouvido o Evangelho da sua salvação e tendo nele crido, esta pessoa é salva, é justa, ela é justificada uma vez em Cristo, justificada para sempre, ela é perdoada em Cristo e perdoada para sempre, ela é salva por Cristo uma vez e salva para sempre. E esta pessoa não pode mais viver pecando ou praticando injustiça ou praticando pecado. 1 de João capítulo 5, versículos 18, afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, o que nasceu de Deus se guarda pela doutrina e pelo conhecimento da verdade, e o maligno não lhe toca, que são as consequências e a retribuição de uma vida ímpia e a vida de pecado. O pecado tem consequências na vida daqueles que praticam, mas na vida do povo de Deus, comprado, lavado, perdoado no sangue de Jesus, não tem mais poder de condenação ou de consequências, porque Deus é fiel, Ele é Pai, nos disciplina, nos corrige e nos açoita para não praticarmos o pecado, porque somos nascidos de Deus e Satanás não nos pode tocar com as consequências do pecado, porque quem nasceu de Deus é um selado com o Santo Espírito da promessa, é filho e é guiado pelo Espírito de Deus. Pense nisso, confira aqui tudo que eu acabo de dizer com a palavra e não dê ouvido a altercadores, a pessoas que querem ser doutores e mestres, mas têm como função maligna e desejo maligno de estar sempre indo contra homens e mulheres de Deus enviados por Deus como ministros fiéis ao ministério desta palavra maravilhosa. Pense nisso, selado com o Santo Espírito da promessa, salvo em Cristo, perdoado em Cristo, justificado em Cristo, graça e paz.